paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Bom dia. Já falei com o pessoal aqui que eu acho que vou parar de vir aqui. Até acho que eu venho chorar, né? Ah, bom. Eles falam bem isso aí. Amém? Acho que a câmera precisa, né? Amém. Amém? Você que pode se chegar mais para perto da gente, deixa aí mais para cá, por gentileza. Hoje eu vou ter o auxílio aqui do nosso pitbull, bem? Os nossos olhos não é mais como antigamente, as nossas vistas. Eu costumo falar, até brincar, que depois que eu fiz 40, eu comecei a ver muita coisa, né? Entender o que o vovó falava. Porque o vovó falava assim: quando você chegar na idade doenta, vocês vão pagar. O que é isso, né, vovó? Aquela brincadeira, o que é isso, coroa? Vou chegar lá, não. Quando você chegar na idade doenta, vocês vão morrer. Porque a doenta é muito difícil a gente sair. Só vai sair com 100. Né? 40, 50, 60, 70, 80, 90. Você cai, quando chegar no 100, a gente sai doenta. Mas enquanto isso, a gente fica na idade do doente. E quando a gente entra na idade doente, tudo dói. Até pensar dói. Que isso é pensar, dói. Amém? Bom dia novamente, a paz de Cristo Jesus a todos vocês. Só minha didática de aula é um pouco diferente das demais. Certo? Gosto muito que vocês participem. E outra, quando você tiver uma pergunta, pergunte, só levante a mão, mas eu só peço uma coisa que eu peço para todo mundo: deixa eu só terminar a linha de raciocínio. Porque muitas das vezes, se você falar, eu vou perder minha linha de raciocínio para voltar depois, como eu falei, já estou na idade doendo, entendeu? Para voltar de novo, né? Tem gente que tem disco rígido, né? Velocidade, né? E 5 olhos em 5 e 7. Eu ainda estou lá no manivela ainda, né? Naquela época assim, que só a bolinha se divertia. Que isso, né? Explicava antigamente, discava, que a bolinha ficava quase meia hora para entrar na internet, né? Aí depois que entraram na internet, é bom. A galera aí que começou, sabe como que é, né? Windows 2005, Windows 98 e assim vai. Amém? Como já foi, falamos aqui sobre o presbítero William. Nós estamos congregando ali na nossa Assembleia de Beriano, em São João de Meriti. Amém? Trago um abraço do povo de lá. Ontem não deu para mim aqui que a gente estava, né, fazendo faculdade, e a gente é brasileiro. Por quê? Todo brasileiro vai deixando para fazer as coisas nos últimos instantes. E não podia faltar, né? Quebrar essa regra. Entendeu? A gente tive 2 trabalhos, a gente vai chegar em casa e ainda tem que, né, terminar o que vai de 4 pontos. Esse, né? Esse tem que. Só Jesus. Então vamos lá. Amém? Para começar a aula, já foi lido o nosso texto, mas eu queria que eu dê com vocês profeta Oséias, de Número, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Amém? Como estava falando com o nosso pastor Williams, a gente costuma lembrar somente dos versículos da história. O endereço a gente lembra. Mas como é a aula, a gente precisa dar os endereços. Amém? Todo mundo? Diz assim a palavra do nosso Senhor: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará as feridas. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos dará, e ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Todos nós sabemos que Jesus Cristo morreu e nos deu vida, e vida em abundância.
Só que muitas das vezes só fala da morte, não fala da ressurreição, que esse realmente foi o preço, né? A vitória sobre a morte, que nos trouxe o quê? O que a gente vai tratar hoje. Por quê? Por causa dos nossos pecados, nos distanciamos de Deus. Como diz Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Hoje estão separados, longe, fora. Porém, por causa do sacrifício salvífico da cruz que Jesus fez por nós, o preço qual que já todos nós conhecemos, a cruz não era dele, tudo não era dele, porém pagou por nós o alto preço. E eu, em paz com vocês, já ouvi pessoas falarem: eu não mandei ele morrer por mim, eu não pedi para ele morrer. Tem gente que não sei, e tem gente que não acredita no arrependimento sincero e verdadeiro do ser humano. Porque quando o homem ele se arrepende, Deus tem todo o poder. Nós falamos lá em João: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Só que aí nós precisamos entender o quê? Que as consequências do nosso pecado a gente precisa pagar. Porém, nenhuma colheita que a gente faz é para sempre. Só é para sempre se a gente plantar novamente. Mas se a gente preparar a terra novamente, arar, tirar toda os abrolhos, um mato, e semear certo, nós colheremos coisas certas. Não adianta eu querer plantar limão e querer colher o quê? Laranja. Aí trazendo para nós fruto do Espírito e pobres da carne, não adianta eu plantar maledicência e querer colher palavras bonitas. Não adianta eu instigar você contra o teu irmão e não querer colher que as pessoas se levantem contra mim. É o que eu planto, é o que eu colho. Amém? É isso que nós vamos entender nessa temática aqui. Por isso que nós colhemos o que Adão e Eva plantou lá no começo. Ou como eu posso chamar, síndrome de Adão. O que é síndrome de Adão? Você pode dizer, o que é síndrome de Adão? Todos nós temos irmão, tem filho único, está tranquilo. Desculpa. Não fui, foi ela. Eu cheguei a sentir. Não fui eu. Foi o pastor Daniel que falou assim, sabe? E eu costumo mostrar muitas das vezes, temos a festa de casados. E todo casal, toda pessoa que já está com a sua mente formada, a sua opinião, pode ser de divórcio, se ela já tem a opinião formada, não adianta você argumentar. Não adianta você deixar texto bíblico, porque ela já tem a base dela fundamental. Ela só está esperando alguém para falar, vai. Isso aí. Mas se ela começar com questionamentos, aí você já tem a oportunidade de jogar ou de falar biblicamente as bases. Diferente. A levar a pessoa ao arrependimento. Amém? Amém. Bom, nós caminhando, discorrendo, palavra-chave da nossa aula de hoje: confissão. Introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por determinado mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas e a orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidências do arrependimento para o crente arrependido possa receber
o perdão de Deus. Nós lemos todos pecados. Deixa eu só fazer uma pergunta daqui a pouco. Mas vamos rebobinar a fita. Todos que estão aqui creem que a palavra de Deus é a verdade, ou a suprema verdade. Amém? Todos nós estamos aqui creem que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Amém? Amém. Nós não vou falar nada de absurdo. Tudo mesmo que eu falo com as minhas palavras está baseada na Bíblia. Só vou falar com uma palavra meio diferente, né? Eu não vou falar, né? Uma maledicência. Maledicência nada mais é que fofoca. Você falar da vida dos outros. Ou às vezes também falar da sua própria vida para quem não precisa ser, ou não precisa ouvir. Ou tem aquelas pessoas que falam sempre, né? Dos seus problemas para todo mundo, menos para aquele que pode resolver os seus problemas. Quem? Teu pai. Amém? Volto eu. Então, nós vemos que se eu pecar, e o pecado está diante de mim todo santo dia, todos nós lembramos que quando Jesus Cristo ele foi batizado, e ao sair teve aquela manifestação linda, maravilhosa, no céu aberto, né? Deus, o Espírito Santo, conforme a forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele, e todos que estão ali ouvem o que Deus fala. Esse é meu filho amado, ele aquele que compraram, ele ouvir. Coisa linda, maravilhosa, manifestação real e potente de Deus. Só aquela manifestação, muita gente já para crer em Deus, pode sair correndo, né? Da glória, vamos falar o nosso pai, nós somos pentecostais, pular, voltar, rebobiar, falar em mistério. Mas só que daqui a pouco Jesus é convidado pelo Espírito Santo, dá um pulinho no deserto. Aí eu aprendo com isso que todo cristão, toda pessoa, todo ser humano, quando aceita Jesus, é bom, é fácil. Que é isso? É. O problema é quando você desce as águas e sobe, porque é uma representação. Eu morri para o mundo, estou nascendo para Deus. Ali você estava numa batalha tremenda com o inferno. Que é isso? É. Você está dizendo para o mundo espiritual que não bebo mais, não quero mais pecar, não quero mais cheirar, não quero mais isso, não quero mais. Você fala para o mundo espiritual que eu não quero. E eu vou falar uma palavra, uma história de um amigo meu, pastor, falou: irmão, a gente era amigo do Zé, era amigo da Pomba, era amigo do Jorge. E numa noite para um dia, ou de uns tempos para cá, a gente largou eles. E tu acha que eles, que eram nosso amigo, andavam com a gente dia e noite, não vai querer você de volta? A tua amizade é importante para ele. Por quê? Porque às vezes através de você, ele influenciava outras pessoas, e hoje você, através do Espírito Santo, está fazendo o mesmo, ou se não estiver fazendo, é melhor você começar a fazer. Por quê? Porque é muito fácil. Eu falo muito que eu saí, eu não conheço o espiritismo, eu não conheço o candomblé, eu não conheço o lar, eu não conheço teologicamente ou pelo papel. Mas quem viveu ou conviveu lá, Deus vai te tirar de lá. Você se arrepende, Deus te limpa, te salva, te prepara, te restaura. E tu acha que Deus vai mandar quem para lá? Eu? Que não conheço? Que não sei? Porque tem coisa que você tem que respeitar. Que isso? Não, você tem que respeitar, para você ser respeitado. Não adianta chegar, você é pecador. A Bíblia é para mim. Para mim. Para mim, aí volto a falar, eu perguntei o quê? Você crê que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática?
E a Bíblia vem dizendo aqui as definições, que confessar no hebraico parece como jogar, atirar, lançar. Quando eu começo a confessar, eu lanço o que está dentro de mim para fora. Abre por gentileza em Tiago, lembrei-me agora. Tiago 5, não está na Bíblia, não está no estudo, não. Aí outra pergunta, né? Quem é esse professor da escola dominical aí? Quem? Está aqui, os professores? 1, 2, levanta a mão, gente. 2, 3, 4. Fecha os olhos. Só os professores. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Para vocês não verem. Pastor, baixa a cabeça aí, pastor. Vira. Vocês alunos aí, quantos leem a revista antes de vir para a escola dominical? Vou nem falar alto porque os professores vão ir, né? Amém. Pode abrir os olhos, muito obrigado. Glória a Deus. Amém? Quer ver uma coisa muito séria? Tiago 5, versículo 16. Não bota aí não, irmão. Meu vídeo, bota não. Deixa as crianças, né? Todo mundo tem pelo menos um aplicativo no celular, tem. Estou mentindo? Não, vamos tá lá. Não precisa, a gente não vai ver aqui não. Hoje, como eu falei, a minha didática é um pouco diferente das demais. Show? Abre aí. 5,16, quem achou pode ler e beber algo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Bem? Nós, aqui está dizendo, lançar, jogar fora. Se eu peguei, errei, desviei-me do alvo, vou falar? Não posso falar com o pastor Daniel, não quero. Ele vai lá na pregação dele. Vai, né? Me esculachar. Já falei no português um pouco mais, né? Só que você precisa caçar, procurar um santo, uma pessoa que está preparada para te dar um bom conselho e primeiro e depois orar. Até mesmo em poucos versículos mais afirma, ele fala para os presbíteros. Paulo diz: se você estiver doente, chama os presbíteros, que a unção e a oração da fé, ele vai curar, e se tiver pecado, vai ser perdoado. Mas você precisa o quê? Confessar. Confissão bíblica do pecado. Revista. No ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão, ou depois dela, quando o pecado cometido pode ser contra Deus ou contra o irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Amém? Vamos lá! Como já falei, minha didática é um pouco diferente. Por gentileza, não vou escolher, que eu não sei o nome de todo mundo. Se eu soubesse, eu esqueceria. Entendeu? Nada contra. Um irmão ou uma irmã, por gentileza, em Mateus 5, 21 e 22. Outro, por gentileza, abre Neemias 6, 1, 6. Salmos 66, 18, outro. E por último, Lucas 18, do 9 ao 14. Quando vocês vão abrindo aí, eu vou só fazer um comentário aqui.
você, no seu íntimo, no que você já aprendeu até o dia de hoje, a festa no céu quando a pessoa se converte ou quando o pecador se arrepende? Quando? Muitas das vezes a pessoa que vem à frente e não aceita Jesus não está arrependido. Ele pode, você mesmo pode estar confessando um pecado diante de Deus e estar tendo festa no céu. Você já parou para analisar isso? Porque a gente gosta muito de falar, não, já foi uma pessoa lá, glória a Deus, aleluia. E não, é quando o pecador se arrepende. Amém? Vamos lá. Mateus 5, 21 e 22, quem quer? Você tem que confessar para Deus. Vamos lá, Neemias. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém. Todos nós conhecemos a história de Neemias. Neemias, antes de fazer qualquer coisa, quando ele soube do que aconteceu, ele se propôs em coração, primeiro, pedir perdão. Pedir perdão. Se meus pais pecaram, se fulano pecou, ele foi lá na sua árvore genealógica e começou a pedir perdão. Isso nos traz a memória de quê? De Jó. Que isso? Jó era homem justo e reto diante de Deus. Eles sacrificavam, ofereciam ao Senhor sacrifícios pelos seus filhos. Os filhos não moravam perto. Vai que o meu filho, né, deu mole, vacilou lá, Senhor, perdoa ele. E quando nós precisamos orar pelos pecados, o Senhor perdoa, o Senhor perdoa. O Senhor faz ele lembrar de onde caiu. Principalmente aquelas pessoas que erraram mal, estavam no meio de nós e se desviaram. Senhor, traga de volta, traga ele. Como faço uma oração que eu faço sempre. Senhor, que ele possa realmente reconhecer e reconhecer que quem é o Senhor. Porque Saulo só conheceu, ele conhecia somente na letra. Quando Saulo começou a perseguir os cristãos, era uma seita se levantando. Começou a perseguir, matar, prender, porque ele queria o que estava na Torá, o que estava na lei. Só que quando o Senhor se deu a conhecer a ele juntou o que ele conhecia da lei, com a graça que Jesus o alcançou, juntou, houve-se um arrependimento. Por isso que Deus deixou ele lá no cantinho lá por 3 dias, né? Que às vezes nós falamos, né? Deus não fala comigo, eu oro. Esse momento é você botar a sua mente para dar uma refletida, né? Porque eu gosto muito da minha esposa quando fala. O problema não é eu falar toda hora, é quando eu paro de falar. Esse é o problema. É isso aí que tem que trazer para a gente, aonde eu errei. Senhor, se eu pequei, me perdoa. Perdoa. Tu pede perdão, né? Ultimamente eu estou igual o pastor meu. Se o cachorro rosnou para mim e quer me morder, Senhor, perdoa ele, né? Vai ter o quê, irmão? O cachorro ia avançar, né? Com aquela vontade de dar um tapa, mas não, Senhor, me perdoa, que eu quero dar um tapa.
Irmão, o céu é tão pertinho, só que o meu pecado, os meus pecados me deixam tão distante dele. A maior luta não é o pastor, a visão do pastor é diferente da minha. A maior luta é contra eu mesmo. Não tem aquele louvor, meu? Então liberta-te de mim. Eu quero ser a sua cara. Isso é a luta constante, diária, todos nós. Vamos lá, continuando. Salmos 18, 66, 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Gente, eu vi uma coisa mesmo. O Espírito Santo soltou o negócio do. Trouxe a memória. Quantos são casados aqui? Levanta a mãozinha, gente. Irmão, nossa, maravilha. Você sabia, se você brigar com o seu cônjuge, vou falar com o cônjuge também, e não se arrepender, você sabe que a sua oração não será ouvida? Não sou eu, é a Bíblia. Paulo diz isso. É por isso que Paulo está dizendo aqui, e a Bíblia está dizendo assim: não se ponha o sol sobre a sua ira. É de perdão. Né? A galera que é casada aí, né, tem as suas artimanhas. Não vou falar que a gente não está nessas aulas. Né? Tem as suas artimanhas. Né? Tem as suas tecnologias. Né? Tem, né, aquele famoso prato, tu sabe que o prato que o seu marido mais gosta, né, que anos você não faz. Né? Bota lá. Aí ele vai entender que ele tem alguma coisa errada. Primeiro eu vou falar como ser humano, como homem. Essa mulher botou veneno para mim agora. É a primeira coisa que vem na cabeça, não adianta. Porque todos nós somos pecadores. Depois de pedir perdão, o Senhor te perdoa, porque ele vai começando a né? Aí começa aquela briga de não, foi ela que falou mal de mim, não vou. Aí daquela época de jogo de você está dando só um burro e ponto de fato. Em vez de você fazer daquele momento, né, o jardim do Éden. Fechando, Lucas 18, 9 ao 14. Amém? Aí eu falo, aqui nos mostra duas maneiras de falar. Nós, nessa história, nessa palavra, vemos que as duas orações seriam de pedir perdão, porém verdadeiramente se arrependeu. O outro que ele iria se justificar. Quem muito se justifica, culpa dele. Eu, William, eu tenho mais ou menos 40 anos de evangelho. Né? Também mulher fica, isso é tipo, né? De 13 assim, tal. Senhor, vou dar um
pula ali e já volta, né? A gente fica 8 anos, ficou 8 anos fora. Mas a gente voltou, glória a Deus por ele. Experiência minha na caminhada nesses 40 anos. Todo mundo que bate no peito e fala que eu sou santo, eu não pego, eu faço, põe a sua barba de ouro. Pode cutucar que tem alguma coisa. O famoso ditado de vovó, tem caroço nesse? Não. Porque todo mundo que eu já vi isso, meu irmão, no começo dele o cara batia, né? Aquele debate, né? Mas porque chegou uma hora que não pode mais debater. Deus falou, senta aqui, espera. E ele mesmo, com as suas próprias pernas, ele tropeça ali e cai. O problema é quando ele cai sozinho, show. O problema é que essas pessoas, quando caem, levam um montão de gente. E quando cai, né? Não é o evangelho que cai em descrédito. É um homem, ou vamos dizer assim, o rótulo da igreja que cai em descrédito. Não vai lá na Assembleia de Deus Baliana, esse Campo Grande, não, que lá é porta larga, irmão. Lá pode tudo, igual o pastor Daniel. Lá é da parede preta, irmão. Cuidado, o teto é preto, irmão. Meu Deus, aí parece que pegou fogo no teto, pegou fogo no altar, porque as paredes ficou tudo cinza de fumaça. Vai dar não, hein? Aí uma certa vez, agora a experiência, uma certa vez chegaram nisso e falaram assim para mim, essa igreja é porta larga. Eu falei, eu parei, eu olhei para a pessoa, irmão, posso falar? Tem gente que não gosta que eu fale, eu falo, né? Minha esposa de vez em quando fala, meu Deus, né? Não é para tu falar isso, né? O meu filho é muito pequeno, depois que minha mãe morreu, então, aí o meu filho ficou menor ainda, menor de coração, né? Voltando, estou na idade morrendo. Nem tudo tem paciência, mano. Por gentileza. Aí eu faço sempre a série de perguntas que eu fiz a você. Você crê que a Bíblia é verdadeira? Creio. Você crê que a Bíblia é nosso livro de regra, fé e prática? Creio. Então vamos lá. O que eu vou falar é minhas palavras, mas tem que estar na Bíblia. Show! Sabia que realmente as igrejas, todo o tempo, aí tem que ser porta-larga? Por quê? Porque para vinde como estáis, então tem que estar aberta para todo tipo de pessoas. A igreja pode passar, a igreja, o templo, ele pode passar por todo tipo de reforma possíveis e imagináveis. Porém, a porta do céu, essa sim, não passou por reforma. Estreito e apertado é o caminho. Irmão, se arrepende. Preste atenção, Jesus, ele é muita coisa, trilhões de pessoas no mundo, ele entende todo mundo, ele sabe todo mundo, é por isso que existe aprisco de todos os lugares, de todas as formas, porque é vinde como está, não é permanece, é vinde. Jesus também era porta larga, né? Falava com o bandido, né? Falava com o prostituto. Ele era, ficava na casa de direito, ele seria porta larga hoje no centro de hoje. Hoje ele saiu. Falava com todo mundo. Ele foi na casa de um publicano e chamou ele, você, né? Com todo mundo, com todo tipo de gente, vou falar o português, né? Carioquês. Você é com geral. Tem prostituta, tem homossexual. Aí chega uma prostituta do nada dentro de onde Jesus está. Jesus está lá, né? Rapaz, Jesus é bom. Eu gosto muito de ouvir ver o Evangelho, porque Jesus, aonde Jesus está, tem comida, irmão. Coisa linda, né? Por isso que a gente amarra o tempo do Espírito Santo. Nossa, nossa. Jesus hoje estava forte. Aí, coisa de maravilha, né? Pensa comigo. Quanto maior é o vaso, a unção é maior, irmão. Cabe mais azeite. Meu Deus. Nada contra quem quer ser fitness, né? Vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Lá em casa, minha esposa falou assim, nós precisamos fazer dieta. Quem quer fazer dieta é tu, eu vou dar um serviço. As pessoas
você está me engordando. Eu não, eu faço a comida e boto para fora. Você come o que tu quiser, filho. Eu não estou engordando ninguém. Eu faço a comida. Certo? Fecha parênteses. Aí entra essa prostituta do nada. E arrependida, melhor de tudo, arrependida. Ele está falando sobre arrependimento. Arrependido, coisa linda. E aquele publicano, né, que abriu a cara do padre, né, crente que estava, né, com a bola cheia. Cheguei aqui, tu não me deu um beijo. É isso que tá. Tu não me deu um saudou com um ósculo santo. Essa mulher, desde o momento que chegou até agora, não se diz o tempo, ela não cessa de chorar e secar os meus pés com o seu cabelo. Vou trazer para a gente? Vou aplicar? Posso aplicar? Posso aplicar? Muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor com o nosso coração e nossa mente lá fora. Quer ver uma coisa simples, rápida? Será que eu desliguei o fogo do feijão? Será que eu tranquei a porta? Será que meu filho vai chegar? Será que isso? Será? É muito será, muito será, muito será. E eu estou tirando o tempo de Deus. O culto, se é bom ou se é ruim, o culto sou eu que faço. O culto é eu ofereço ao Senhor. E não tem como eu adentrar na presença do rei ou do mestre se eu não vou me arrepender antes, pedir perdão pelos meus pecados. Aí sim, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E com a marca do sangue do Cordeiro, eu consigo adentrar a sala do trono e adorar em espírito e em verdade. William, tenho uma coisa com Deus que a única pessoa que me consegue me fazer chorar mesmo é o Espírito Santo. E quando você me vê chorando, é porque eu estou sentindo a presença. Porque nem a morte de minha mãe eu chorei tanto. Eu não chorei tanto. Que isso, Pai, com vocês? Nem a morte da mãe do meu filho morreu nas minhas mãos, eu choro tanto quanto o Espírito Santo está presente. Cada um tem a sua sensibilidade com Deus. Amém? Podemos continuar? Veja, você fala lá com minha esposa é meu relógio, tá? Aí vem falando de Davi, agora vamos lá. Ponto 2. O perigo do pecado não confessado. Na história de Davi, como nós lemos aqui no Salmo 51, aí aquela pergunta linda, maravilhosa é: o que vale mais? O teu cargo, a tua posição diante da igreja, do credo, da eclésia, ou um lugarzinho, nem que seja, né, lá no, pode ser bem distante da cabeceira da mesa, mas no reino do céu. Ou como, né, um português lá, tem gente que fala, né, na favelinha lá no reino do céu. Que isso, não tem, lá não tem favela, não tem, mas a parte mais humilde lá, não importa se você vai ser o primeiro, se você vai ser o último, eu costumo falar, eu digo para mim, Senhor, eu quero ir para o céu, não importa como, nem que eu seja o último. Deus grita lá, fecha a porta, tá tranquilo, pá, bati, irmão, eu quero estar lá. Se eu vou ser o último, se eu vou ser o primeiro, eu quero estar lá, irmão. Ei, vamos para o português, claro. Imagina você, pastor Daniel, imagina, aturando tanta gente. Não vou falar nenhum nome, aturando todo ser humano, porque o ser humano é complicado, irmão. No seu ser, eu costumo, como já falei aqui, em todo lugar eu falo, você conviveria com você mesmo, ou casaria com você mesmo, com uma pessoa idêntica a você? É por isso que os apóstolos se separam. Por quê? Tem dia que eles choram no espelho, Senhor, esse dia vai ser péssimo.
você profetizou, né? Ah, esse dia, aí eu vou fazer para a Bíblia. Se ficou a boca com confessar. Confessa, Senhor, esse dia vai ser bênção, porque o Senhor estará comigo. Irmão, o pau vai quebrar, eu falo isso de experiência própria, mas você vai ter paz. O perigo do pecador confessado diz assim, ponto 1. Os males do pecado não confessar. E a gente precisa ver. Abre aí Provérbios 28, 13. Por gentileza. Esse aí é me gerar todo mundo. Por favor. Quando lemos e analisamos Provérbios 28, 13, percebemos que a confissão de pecados não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Está lá em Gênesis 3:8. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, procurou ocultar do Senhor o seu pecado. Amém? Os males do pecado. Provérbios 28, 13. Que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. O que alcança aí? O que alcança aí? Mais uma vez, o que alcança aí? Voltando, não é somente confessar, é largar, é deixar. Jesus certamente certo dia falou aquele pergunta, Jesus não. Jesus veio lá e foi Paulo. Bom, vou falar, a Bíblia diz: aquele que roubava não roube, aquele que matava não mate, aquele que adulterava não adultere, uma nova vida, mudança. Quando eu chego a Deus, eu vou deixando e vou abandonando o pecado. Aí voltando aqui, nós, muitas das vezes, temos pecado oculto. Ou como um pastor amigo meu disse uma certa vez, até certa uma pregação, o pessoal quase bateu nele, chamou o presidente para arrancou ele do altar. Todos nós temos um pecadinho de estimação. O que é isso? É o pecado oculto. Que é isso? É, irmão. Examine-se, pois, o homem assim mesmo. Você tem realmente todo dia de se examinar? E nós lemos, só que eu falo conforme o Ian, ele diz assim: a Bíblia não é um livro somente para ler, é um livro para ser examinado. E quanto mais eu examino, Deus vai se revelando a mim. Quanto mais eu mergulho, mais profundo eu vou. Não é porque eu faço o curso disso, eu fiz curso daquilo, que eu sei, né, hebraico, grego, aramaico. Não. É que eu vou procurar a entender melhor o que? O armamento que eu tenho na minha mão. Não adianta você ter uma arma totalmente poderosa atualmente você não saber usar. Ou quando você usar, você vai ferir logo o seu companheiro do lado. Uma certa vez eu falei com um delegado na segurança, uma certa vez ele falou assim: na intervenção ou na incursão subindo o morro, se o meu soldado, a pessoa que estiver do meu lado,
ficar com medo ou fraquejar, eu mesmo pego a arma e dou um tiro na perna dele. Que isso? Todo mundo fez isso que tu fez a ele. Mas ele explicou: eu prefiro o meu soldado cair no chão por mim, porque eu sei que lá em cima, no alto do confronto, ele não vai me matar com medo. Porque o medo, ele faz você tremer a mão. Você tem que ter sangue frio para dar tiro certo, não tiro a eixo. Quem dá tiro a eixo é o outro lado. Porque ele quer dar tiro e meteu o pé. Amém? E isso serve para a nossa vida espiritual. É mesmo uma incursão, uma oração, numa campanha de oração sendo ouvido as famílias, né? Olha, Jesus mesmo fala. Tem certas caixas de demônio que somente saem com jejum e preparo. Você não pode entrar de qualquer jeito. Ou como eu gosto muito de falar, não compre briga se Deus não mandou você comprar. Provérbios, nosso irmão Salomão mesmo fala: aquele que pega a briga alheia é como você pegar um cachorro bravo e segurar ele pelas orelhas e meter a cara dele assim. Porque quando você cansar e soltar, ele vai morder você, vai arrancar toda a sua face. Vivo, não sou eu. Amém? As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentença de vida. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequência trágica do pecado, tais como a alteração na condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal. Nós éramos imortais, nós somos imortais. Diversas tentações no gênero humano e na natureza humana. Assim sabemos que as consequências do pecado dos nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram, é isso mesmo? A todos os gêneros humano e natural. Nós podemos ver aí, nada mais nada menos que a natureza. A natureza criada pelo seu Criador. Adão pecou, foi expulso, a natureza começou a se degradar. Irmão, já pensou? Nós reclamamos da chuva, né? Tu já pensou, tu já falou mais disso? Aqui é rapidinho, vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Tu já imaginou tu viver num lugar que não chove? Não chove e tem fruta na estação certa. Por quê? Era o orvalho que vinha, molhava. A chuva era certa, a água era com a quantidade certa. Né? Aí, nossos primeiros pais pecaram, ambos sofreram. E o primeiro pecado é aquele, o umbigo, gente. A Bíblia fala que um abismo chama outro. Qual foi o pecado lá de Adão e Eva? Desobediência. A desobediência para o outro, a desobediência para o outro. E como a Bíblia é linda e maravilhosa, fala que a Bíblia fala somente de semente. A semente é lançada na terra e ela vai frutificar. Como nós aprendemos na escolinha, a semente planta a semente, a semente vai nascer, né? Tronco, folha, né? Tronco, galho, folha, flor e fruto. E a gente vive isso aí até o dia de hoje por causa de um erro. E por causa de um erro, teve que vir uma pessoa para acertar. Como a Bíblia não fala, né? O primeiro Adão pecou, só que veio o segundo Adão para restituir, né? E consertar tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo consertou tudo, mas consertou na área espiritual.
Por isso que a gente é imortal. Sai daqui e já vai encontrar com ele na região celestial, na glória. Amém? Consequência do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Nos capítulos 11 e 12 de Samuel, revela o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades mortais e aflições que o levavam ao gemido. O Salmo 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando o pecado, o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem perdoados, e o salmista purifica. Vamos lá. Nós sabemos e entendemos as consequências do pecado. Como falei, um abismo chama outro. Davi, em tempo da guerra, estava lá, mas não estava lá no meio da guerra, estava lá no céu da sacada, zoiando para onde não deveria. Porém, aí entra as duas partes. Ninguém erra sozinho, ou nada começa grande. A Bíblia não diz quanto tempo Davi ficou olhando Betseba tomando banho. Só conta que ele desejou no seu coração. Só que Davi não poderia ter a mulher que ele quisesse, desejasse, porque Deus, assim, através por intermédio de Moisés, já havia escrito na lei que o rei, além de ter direito à porcentagem de todas as tribos, ele poderia escolher a mulher que ele quisesse. E somente o rei poderia casar quantas vezes ele quisesse. Davi olha e deseja Betseba. Primeiro pecado. Aí a gente traz para a gente aquela musiquinha, né? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. Pois o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Aí depois já veio o pecado o quê? Cuidado, mãozinha não te pega. Porque primeiro olha, sobe para o coração, vem o desejo, não adianta, né? Tem que aquela galera no famoso do cartão. Minha mulher fala assim, né? O meu cartão é meu e o teu é meu também. É simples assim. Aí, ou então, de vez em quando, não, vamos dividir, né? Eu pago as pesadas, não paga mais leve, beleza. Só que de vez em quando eu erro, né? Eu esqueci, né? Lembrou justamente no dia do meu pagamento, né? Poderia lembrar depois, né? No dia do pagamento dela, de preferência, né? Mas não, só lembro no dia do meu pagamento. Aí dá tranquilo. Davi vai desejando. Deita-se com Betseba. A Bíblia nos diz quantas vezes Davi se deitou. Porque o que é bom, a gente sempre quer o quê? Repetir. A Bíblia não diz quantas vezes. Só que aí voltou para a mente. Preciso intentar, e aí veio o quê? A consequência do pecado, que eu estou grave. Intentou-se Davi o quê? Começou a trama. Um abismo chama outro, até o ponto de cometer um novo homicídio. Aí uma coisa que eu aprendi: não existe pecadinho nem pecadão.
Existem as consequências que o seu pecado vai causar na região espiritual. Sabe por que Paulo, a Bíblia sempre vai falando, cuidado com a impureza sexual, a impureza do corpo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque isso aqui, quem criou foi Deus. E quando eu entendo quanto o meu corpo, eu estou entendendo quanto o corpo de Cristo. Porque eu sou o templo do Espírito. Eu costumo falar, nada contra as igrejas, nada contra o pastor amigo meu, aqui no ministério. Nós só queremos aprender a respeito do fruto do Espírito. É coisa linda, coisa maravilhosa. Mas sabia que é necessário a gente conhecer as obras da carne? Conhecer o inimigo? Porque você conhecendo o inimigo, você sabe das suas artimanhas. E quem já foi militar e quem é militar sabe que numa guerra, o pior é o momento que o meu inimigo está em silêncio. Por quê? Porque eu não sei para onde ele pode vir o ataque. Porque quando ele está em silêncio, ele está protegido. Nós gostamos muito de falar, e a Bíblia nos ressalta isso. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ao nosso lado, à nossa volta, está o Espírito Santo. Ou, como dizer, um bom entendimento. Nós estamos cercados por um campo de força. Só que esse campo de força, dependendo de onde eu posso deixar ele mais sensível ou rachar. E o inimigo que está ao nosso derredor, bramando como um leão, ele é sagaz e astuto. Ele nunca vai chegar pelo lado forte. Ele sempre vai olhar o lado mais fraco. E rapaz, se a gente pudesse aprender alguma coisa, o nosso inimigo é paciência. Ele é paciente. Por quê? Ele roda e espera o momento certo. Aí ele bota um preguinho e vai dar a volta, 15 voltas, e depois vai lá e dá uma batida no prego. Se você não olhar, rápido, a gente fala, reparar as rachaduras, as brechas, tirar o prego da lá, esqueci nada. O famoso não tem nada a ver, ele volta e dá outra batida. E vai voltando, dá batida. Aí do prego ele tira, bota o mais grosso. E vai batendo. Ao ponto de que, quando dá para ele entrar, ele entra e faz a Por isso precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Achar para desligar o campo de força, vamos dizer, na de dentro e a gente conseguir. Não sei. Vocês sabem como os medos e persas conseguiram entrar dentro da Babilônia, os muros maravilhosos, fortes? Não, isso é Troia. Não, medo perto. Um pouquinho mais para trás. Cavalo de Troia é bom. Os medos persas conseguiram entrar, eles fecharam a corrente de água, botaram uma pedra. Quando a represa estava cheia, eles bateram a pedra, pressão que rebentou uma parte do muro maravilhoso, forte, que estava fraco. E ali eles adentraram. Quando a história diz de Daniel, mene da mão, mene tem que algo assim, quando o neto, quando é muita coisa. O descendente lá de Nabucodonosor estava fazendo a festa com os cálices do templo, dos utensílios, esbanjando,
Os Medo-Persas, Deus estava dando estratégia dos Medo-Persas lá fora. E quando a mão aparece, começa e chama Daniel, provar, vai pesar a força na balança e achar que falta. E hoje mesmo o teu reino será arrancado da tua mão. É quando ele acaba de falar, a pedra bate, os Medo-Persas entram e mata todo mundo que está dentro do palácio. É desse jeito uma vida sem arrependimento. Uma vida sem arrependimento é desse jeito. E quando nós conseguimos confessar os nossos pecados, que é um caminho muito longo para uma restituição, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus Cristo está aí para glorificar as nossas iniquidades. E você sabe o que é pecado de iniquidade? Não. Iniquidade é isso não. Você sabe que está errado em nada. Você sabe que está errado. Esse é o pecado de iniquidade. Eu sei o certo, mas eu não quero fazer o certo. Até esse pecado, o sangue de Jesus Cristo purifica. Hoje é uma manhã de arrependimento. Amém. Arrependa-se e deixe. Larga. Aí eu falava mal de alguém, deixa eu falar. Irmão, depois que eu entendi, vai viver a sua vida, segue a tua vida. Não vive em função, quando você vive em função de alguém, você é escravo daquele alguém. E às vezes, quando Deus me libertou, às vezes o diabo vem ao derredor e começa, né? Depende de fulano, né? As opiniões de fulano, né? Irmão, aqui, a minha opinião, quem vai ao Senhor. Todos nós temos a nossa intimidade. Se você não tem intimidade com o teu Deus, vai procurar intimidade. Vai se aprofundar. Que isso? Irmão. Faça a primeira oração que eu fiz. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Perdoa os meus pecados, ato, obra, pensamento, que eu falei, que eu falei, e principalmente aquilo que o Senhor mandou fazer e eu não fiz. Me perdoa. Que isso, Porque nós somos pecadores. Porém, não somos pecadeiros. Gostei dessa palavra, muito bem ouvido. Que isso? Não estamos na prática do pecado. Embora ainda somos pecadores, precisamos da limpeza todo santo dia. Todo dia. Todo dia eu preciso da purificação do Senhor, do sangue do Senhor. Eu preciso da graça. A graça já foi derramada também. Eu preciso lembrar que a graça foi derramada. E antes de entrar na conclusão, eu vou falar uma coisa que eu aprendi com um pastor. Um pastor que me ensinou muita coisa aí. Me ensinou e deixou eu aprender na prática. Ele falava assim: você precisa aprender mais de Deus todo dia. Você precisa, aquilo que está em Ezequiel, né, de medir, entrar. Não adianta o Senhor somente medir, se você não quiser entrar. Não adianta Deus colocar um anjo na tua frente e falar, vem, e você, tá bom. Né? Que na época da criança, né? Toda criança, quando você leva os seus filhos na praia, né? A onda vem, tu fica só na esquina. Mas quando a criança vai crescendo, ela vai querer o quê? Pegar o jacaré. Não é? Todo mundo aqui já pegou um jacaré na praia de Copacabana, né? Tem vezes que a gente pega um jacaré, mas tem vezes que o jacaré pega a gente, né? Oh, isso aí, né? A gente vai amarradão, né? Aí vamos ver, né? Do jacaré a gente fica frango empanado na terra. Não, pai. Aí tá tranquilo.
Enquanto você não conseguiu pegar o jacaré direito, decente, você não sossegou. E a vida do Senhor cristão é decidir. Eu me arrependo hoje, me arrependo amanhã, porque tem pessoas, irmão, que Deus vai fazer coisas maravilhosas, a transformação vai ser do dia para a noite. Só que tem gente que só vai ser liberta no decorrer da caminhada. E nós precisamos entender processos de cada um. Tem gente que vai, irmão, não vai ser show, mas tem gente que volta ao pecado oculto. Aquele famoso da casa. Todos nós temos o quartinho da bagunça. Aquele famoso, né? Vou guardar que eu vou emagrecer. Nada agora, né? Eu conheço gente que foi baleado, né? Não voltou como era, mas deu uma engordada, né? Acho que queria vestir 38 para 42, mas deixa eu ver, né? Meu cunhado. Amém? Mas a gente é desse jeito. A gente precisamos abrir o nosso coração. Não vamos fazer como Davi, esperar que o profeta venha e bota o dedo na nossa cara. Você está em pecado. Reconheça você. É tão gostoso como, né? Eu falo lá em São João. Tem um momento do café. Tem um café com crente na rádio? Ou um café com Deus? É isso, Tem gente que toma um café com Deus na pia, lavando louça. Tem gente que vai para o banheiro, Deus está lá, tira um cafezinho com Deus. Tem gente que é no trânsito e não reclama. Como você está com intimidade de Deus no trânsito, irmão, não reclama do engarrafamento, não. Vai conversando com Deus. Porque Deus quer te tratar naquele, né? No trânsito. Vá lá, principalmente paciência. Mas vamos lá. Todos nós temos um momento com Deus. Todos nós. Finaliza aqui. Agora entendo, pastor Costa aí. Conclusão. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo é viver uma vida espiritual de aparência. Não é uma opção bíblica para o caminho de cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias. Fechei. Duas coisas. Eu encerro aqui, pode vir, pastor Daniel. Lembre-se, João vem dizendo que, filhinhos, não pequenos. Mas se pecares, lembre-se, você tem um advogado diante de Deus que vai te interceder pelo seu erro. Lembre-se disso. Nós não estamos isentos de pecar. Nós lutamos para não pecar. Mas a gente pecar não é para se distanciar. Pelo contrário, é para se achegar. Por quê? Porque o pecado, o diabo vai falar, você pecou, você não é digno, você... Irmãos, é isso. Se você pecou, Senhor, eu sou pecador, eu quero, me arrependo, Senhor. Né? E vai, irmão. Porque o desejo de Deus não é condenar você, ou a condenação Jesus já levou na cruz. E quando o diabo fizer isso, é a segunda instrução que eu dou. Lembre-se da carta de Paulo aos Romanos. E antes de começar toda a história da igreja, Paulo colocou o clero, os conselhos, colocou justamente o que? Romanos, antes de tudo, depois da história. Por quê? Romanos nada mais é que nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que eu falo, nós somos pecadores, mas hoje o pecador justificado pelo sangue
de Cristo Jesus ou o sangue do Cordeiro. Arrependa-se e deixe, porque você vai ver coisas maravilhosas em Deus. Amém? A senhora agradeço.